Por isso, nós já vamos ouvir a palavra de Deus. Tá bom? Eu vou compartilhar aqui o esboço da palavra de Deus para os irmãos, tá? Para juntos aí nós refletirmos na palavra do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Acredito que está aparecendo já para os irmãos aí, né? O nosso esboço. E antes de nós orarmos, né? Vamos pedir, antes da gente ensinar, aliás, antes de refletirmos na palavra, vamos fazer uma oração pedindo a ajuda de Deus. Senhor, nós pedimos a sua ajuda para aprendermos a sua palavra, tornar a sua palavra, Pai, aplicável para a nossa vida, porque ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, pois penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Pai, eu te peço, fala conosco pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus, irmãos. Bom, queridos, hoje eu quero falar para vocês sobre um tema que eu acho que em toda a minha vida eu só vi uma pessoa pregando sobre isso, em toda a minha vida. Né? Eu tenho 38 anos e tenho uns 22 anos aí em que frequento a igreja, que sou cristão. Né? Então, aos 16 anos ali eu já era assíduo na igreja, já comecei a conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, ouvi muitas e muitas e muitas pregações, mas eu nunca vi uma pregação sobre embriaguez, sobre bebida alcoólica, sobre bebida forte, como chamam as escrituras, né? E, aliás, eu ouvi uma vez só, como eu disse, em um culto ao ar livre, uma pregação sobre esse assunto, para um público que realmente precisava ouvir. E assim como aquele público precisava ouvir, eu creio que se Deus pôs essa palavra no meu coração, a igreja de Deus precisa ouvir e as pessoas em quem essa palavra chegará precisam ouvir, tá? Bom, o tema dessa pregação é embriaguez é pecado, tá? Esse é o tema dessa pregação. Embriaguez é pecado, tá? Antes de tudo, a gente não está chegando aqui como dono da verdade, né? Porque a verdade, ela não pertence a mim, mas pertence a Deus. Então eu quero deixar que as escrituras falem sobre esse assunto. Tá? É um tema polêmico entre o povo de Deus, né? Muita gente tem uma visão muito fechada sobre esse assunto, muito radical. Outros têm uma visão muito liberal sobre esse assunto, quando na verdade o que a Bíblia mostra é um equilíbrio em relação a esse assunto, tá? Sobre a bebida alcoólica, sobre o consumo de o consumo de bebida forte, tá? Vou pedir só um minutinho aqui pro... Opa, pessoal. Obrigado por ter aguardado. Eu preciso resolver uma coisinha rápida aqui. Bom, vamos lá. Então, a gente se propõe a trazer para a igreja um conhecimento bíblico acerca desse assunto, tá bom? Sem ser radical demais e sem ser liberal demais, né? Mas vamos entender o que a Bíblia diz sobre isso, tá? Bom, primeiro, nós usaremos como exemplo aqui do nosso estudo, como exemplo de bebida forte, o vinho bíblico, tá? Porque é desse tipo de bebida alcoólica que a Bíblia trata, do vinho, tá? Até porque naquela época era o vinho que era considerado bebida forte. Hoje nós temos uma variedade muito grande de bebida forte, né? Bebida forte entenda como bebida alcoólica, né? Que contém álcool. Então hoje nós temos uma variedade muito grande, né? Eu não sou um cara que bebe, mas eu ouço as pessoas falando, uísque, vodka, um monte de tipo de bebida aí, né? Mas a Bíblia trata especificamente sobre o vinho, porém
a visão bíblica, a recomendação bíblica, ela é aplicável às demais bebidas também, tá? Bom, focando aqui no vinho, primeiro de tudo, né, a gente vai analisar como o vinho, como uma bebida forte, é visto positivamente no Antigo e Novo Testamento. E nós vamos confrontar isso com os dogmas, ou seja, as normas doutrinárias. Vamos confrontar como o vinho é visto positivamente no Antigo e Novo Testamento com os dogmas religiosos, né? Que são as normas doutrinárias religiosas, tá? Primeiro de tudo, o vinho no Antigo Testamento, ele não é visto de uma maneira negativa, tá? Ele é visto de uma maneira positiva. Por quê? Porque nós temos um exemplo aqui em Números capítulo 15, versículo 5, em que era oferecido oferta ao Senhor, tá? E nessa oferta do Senhor continha vinho, tá? Se a gente olhar, diz assim, ó, e de vinho para a libação prepararás a quarta parte de um rim para o holocausto ou sacrifício para cada cordeiro, tá? Então o vinho, ele era um ingrediente, por assim dizer, dos sacrifícios que eram feitos a Deus. Então ele era utilizado no Antigo Testamento de maneira positiva, tá? E no Novo Testamento? Em João capítulo 2, versículos do 1 ao 3, a Bíblia diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e também foi convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem mais vinho. Aqui nós já estamos no Novo Testamento, em que Jesus está numa festa de casamento, e era muito comum que nas festas de casamento servisse vinho. Jesus estava ali, o vinho acabou, então a mãe de Jesus falou assim: ó, filho, não tem vinho. Aí Jesus até responde para ela: ó, calma, né? Não é chegada a minha hora. Jesus estava sob orientação total do Pai. Aí Jesus chamou que se trouxessem alguns recipientes de água. Jesus ele pegou aqueles recipientes e transformou em vinho. Então o mestre da festa ele veio e provou o vinho e era muito bom aquele vinho. E falou assim, ele foi lá reclamar com o noivo, né? Falou assim: poxa, geralmente na festa oferecem o melhor vinho no começo para o pessoal saborear e depois o vinho ruim, né? Até porque no final, no vinho ruim, muita gente já vai ter ido embora, né? Então a qualidade da festa não cai tanto. Mas você deixou para servir o melhor vinho depois, né? Ou seja, foi o vinho que Jesus tinha feito, que era um vinho delicioso, um vinho incrível, que Jesus fez para suprir a necessidade daquela festa, né? Então, parando para pensar aqui, nós vemos o vinho como um elemento sacrificial lá do Antigo Testamento. E vemos o vinho sendo utilizado na festa de casamento em que Jesus está presente, tá? Então, primeiro de tudo, se bebida alcoólica fosse pecado, Jesus não teria multiplicado esse vinho, tá? Porque Jesus em nenhum momento colaborou com o pecado de ninguém, tá? Jesus em nenhum momento colaborou com o pecado de ninguém. Se vinho fosse errado, Jesus não faria isso, porque ele estaria incentivando um pecado, tá certo? Então, ali era algo cultural daquela festa e Jesus não viu nenhum problema em transformar água em vinho, beleza? Então é visto positivamente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Temos também o exemplo clássico da Santa Ceia, em que é servido pão e vinho, tá? Na própria Santa Ceia. E o vinho tem um símbolo muito importante, né? Ele simboliza o sangue de Jesus Cristo, tá certo? Temos mais um exemplo bem interessante, que é uma recomendação de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Na primeira carta de Paulo a Timóteo 5:23, a Bíblia diz assim: Paulo dizendo para Timóteo: ela não bebas mais água somente, né? Mas toma um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades, tá? Eu não sou médico de estômago para explicar para vocês o porquê disso, tá? Mas Paulo recomendou para Timóteo que ele tomasse um pouco de vinho e não somente água, tá certo? Então Timóteo podia ali pegar o seu vinho, colocar no copo, tomar um pouquinho. Ele não seria um homem pecaminoso por isso, nem um homem condenado por isso, tá certo? Então, ok, nós vimos exemplos aqui na Bíblia em que o vinho é visto de uma maneira positiva, tá? Como sacrifício no Antigo Testamento, Jesus transformando água em vinho em Caná da Galileia, o vinho lá da Santa Ceia, e também a recomendação de Paulo a Timóteo para que ele
não bebesse somente água por causa do seu estômago, mas também bebesse um pouco de vinho, tá certo? Em nenhum momento aqui, em nenhum texto desse, a gente viu a palavra pecado, né? Dizendo que vinho é pecado, que vinho é contra a vontade de Deus. Em nenhum momento a gente viu isso, tá? Então, o vinho ele é visto sim na Bíblia de uma maneira positiva, beleza? Agora vamos comparar isso com os dogmas, né? O que é um dogma, né? O dogma é um conjunto de doutrinas de uma religião ou de uma igreja, é um conjunto de normas, tá? E hoje nós vemos muitos dogmas em várias igrejas, e os dogmas eles querem cravar, né? Eles querem escrever na pedra e dizer: beber é pecado, né? Na maioria das igrejas que você pode ir assim, se você chegar e perguntar beber é pecado, eles vão falar que sim, né? Mas, né, não é bem assim, tá? Escreva, não é bem assim. Precisamos olhar para o que a Bíblia diz, tá certo? Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que olhar para o que a Bíblia diz sobre o assunto, tá? Então quando se pergunta assim, beber é pecado? Se você falar que é pecado, você está sendo muito radical, tá? Porque a Bíblia não diz isso, tá? Puxa, Pedro, você está falando isso? Eu tenho que dizer o que a Bíblia diz, tá? E não o que eu acho, beleza? Então, se perguntar assim, beber é pecado? O que eu tenho que falar? Eu tenho que falar o que a Bíblia diz. Se eu falar que é pecado, eu estou sendo muito radical, tá? Porque a Bíblia não diz isso. É até visto positivamente, é como eu acabei de mostrar para vocês, tá? Mas se eu falar assim, não é pecado, eu tenho que tomar alguns cuidados para dizer isso, tá? Por quê? Depende, porque isso depende, né, do quanto a pessoa ela vai consumir, tá? O quanto a pessoa vai consumir, beleza? Então eu vou puxar logo abaixo aqui, uma observação importante que diz assim: porém, existe advertências contra a embriaguez, tá? Então, se alguém me perguntasse assim, a beber é pecado, eu diria assim, olha, depende, né? Se você toma um pouco de bebida, um pouco de vinho na sua casa, por exemplo, não vejo isso como um pecado. Mas se você bebe ao ponto de se embriagar, aí sim é pecado, tá? E por que é pecado, Pietro? Porque a Bíblia diz, beleza? A gente vai ver isso, tá certo? Bom, primeiro, vamos estudar o significado da palavra, né? Vou colocar aqui da palavra embriaguez, né? Significa isso aqui, ó, estado provocado pelo consumo e ingestão de bebidas alcoólicas, condição da pessoa que se encontra bêbada. Tá? Então, quando você vê uma pessoa bêbada, o popular adjetivo bêbado, né? Você fala que aquela pessoa está bêbada, ela está embriagada, tá? E por que ela está assim? Porque ela consumiu muita bebida alcoólica, ela ingeriu muita bebida alcoólica, beleza? Então, se a gente vê uma pessoa bêbada, a gente sabe que ela está embriagada pelo consumo excessivo de bebida alcoólica, tá? E a Bíblia, irmãos, assim como ela vê o vinho de maneira positiva, como eu mostrei para vocês, ela vê a embriaguez de maneira negativa, tá? Vou repetir, ela vê o vinho de maneira positiva, desde quando consumido com equilíbrio, tá? Até porque Paulo fala para Timóteo, ó, usa um pouco de vinho. Paulo não fala assim para Timóteo, ó, Timóteo, bebe um barril de vinho. Não, ele não fala isso, ele fala um pouco de vinho, tá? Então, quando é um consumo pequeno, a Bíblia em nenhum momento condena isso, mas quando há um consumo muito alto que gera embriaguez, aí a Bíblia vai condenar, tá? E nós vamos estudar aqui o que a embriaguez gera, tá? Primeira coisa, gera contendas, tá? Olha o que diz em Efésios capítulo 5 e versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então o que Paulo está falando? Não se embriague, não fiquem bêbados, né? Por quê? Porque há contenda com isso. Quantas vezes, né, a gente não viu pessoas brigando por motivos totalmente banais, apenas porque estavam desequilibrados por causa da bebida. Pessoas que já estavam com seus sentidos entorpecidos por causa da bebida, brigaram por coisas assim que uma simples conversa resolveria, né? Nós já testemunhamos muito isso e podemos entender que muitas contendas
são causadas por causa não somente de um golinho de vinho, né, que a Bíblia não condena, mas por causa do alto consumo de vinho, que deixa a pessoa embriagada. Então fala, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Então a contenda é um dos produtos da embriaguez, é uma coisa que a embriaguez gera. Próximo item que a embriaguez gera, vergonha. Tá? Nós temos um texto aqui de Gênesis, capítulo 9, versículos 20 a 22. Sim, vergonha. Tá? Diz assim, e começou Noé a ser lavrador da terra. Aqui é quando Noé desceu da arca lá, já tinha acontecido o dilúvio, aí a Bíblia fala assim, e começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do seu vinho, e embebedou-se, ó, e embebedou-se. Esse embebedou-se você entenda como se embriagou, tá? Ficou bêbado, tá? E Deus cobriu-se no meio da sua tenda, ou seja, tirou a sua roupa, ficou nu, começou a andar pelado, né? Não é começou a andar pelado porque estava bêbado, né? E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber aos seus irmãos do lado de fora. O que aconteceu aqui? Noé plantou uma vinha, gerou muitas uvas ali, daquela vinha se produziu vinho e ele bebeu até ficar bêbado. E ele começou e ficou pelado lá na tenda dele, como se ele ficasse nu dentro de casa, porque estava bêbado. Então o filho dele viu aquilo e foi e contou para os outros irmãos, né, e aquilo foi uma grande vergonha na família. Tá? E nós sabemos, né, que muita gente aí acaba passando vergonha, né, por causa da bebida. Eu me lembro que uma vez eu estava descendo a, a avenida da cidade onde eu morava, né, e estava chovendo esse dia, tinha muitas poças de água no chão, e eu passei perto de um lugar e vi um homem deitado numa poça de água, o homem todo sujo, sabe, cheirando mal, deitado naquela poça de água e a chuva caindo nele. Aí eu fui até ele, tentei levantá-lo e ele estava bêbado, né? Imagine isso. Que situação terrível, né, irmão? Uma situação vergonhosa, uma situação vexatória, né? Sem falar em atitudes que as pessoas tomam após a embriaguez, né? Aliás, durante a embriaguez, coisas que as pessoas falam, atitudes que elas têm, roupas que elas vestem, estados e ações, né, que ela produz são vergonhosos. Então, esse é um outro ponto negativo da embriaguez. Ela gera vergonha, contendas e vergonha, tá? Um próximo produto da embriaguez é a corrupção do juízo. Tá? A corrupção do juízo. A gente já vai entender isso. Primeiro vamos ler Isaías 28, 7 e 8, que diz assim: mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho. Desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundície, e não há lugar limpo. Aqui Isaías está dizendo que as pessoas se desencaminham, né? E até o sacerdote, que é homem de Deus e profeta, erra por causa da bebida forte. Eles são absorvidos pelo vinho e eles se desencaminham por causa da bebida. Andam errado na visão e tropeçam no juízo, tá? Então, é mais um item aí negativo, né, da embriaguez, que é a corrupção do juízo, a corrupção da verdade em si. O sacerdote, o profeta, ele deve trazer algo lúcido para o povo de Deus, deve trazer uma mensagem lúcida. E não somente o sacerdote e o profeta, mas também um pai de família, deve dar um exemplo correto, um juízo correto, uma, uma, uma instrução correta aos seus filhos. Né? Mas quando a embriaguez entra, essa pessoa tem os seus sentidos corrompidos. Né? Infelizmente, um dia uma criança estava chorando, né? E nós fomos atendê-la e perguntamos o que estava acontecendo. E ela disse: eu estou chorando por causa do meu pai, que é um bêbado. E imagine qual exemplo que esse pai passava para essa criança, qual juízo era transmitido, qual exemplo de conduta e de verdade
era conduzido até essa criança por causa da corrupção gerada pela bebida forte, não pela bebida forte propriamente, mas pelo alto consumo dela, que gera embriaguez, né? Então, muitos pais hoje têm andado nessa vida e mal sabem eles que estão trazendo para o seu filho um péssimo exemplo, né? Um péssimo exemplo. E, além de tudo, o cenário é um cenário muito triste. Olha o que Isaías fala: todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícia, e não há lugar limpo, né? Tem um pastor muito conhecido chamado Paul Washer que ele fala assim: puxa, por que vocês acham que eu sou tão alegre, que eu sou tão feliz, né? Por que eu prego com tanta força? Disse Paul Washer. E ele continua dizendo: porque um dia eu acordei pela manhã, aliás, um dia eu cheguei em casa à noite e me apaguei, não vi mais nada. Quando eu acordei pela manhã, eu estava com o rosto no chão, em cima do meu próprio vômito. E o Senhor, ele me salvou disso, né? Então, esse era o estado vergonhoso em que esse homem vivia, mas o Senhor foi lá com sua misericórdia, o resgatou, tirando dessa vida de imundícia e restaurou a sua vida, né? Isso é o mesmo que Deus pode fazer por nós, né? Se temos algum problema nessa área, o Senhor é poderoso e é libertador, né? E eu quero comentar aqui para vocês sobre um caso que aconteceu, até curioso, né? E eu escrevi aqui: o dia em que uma garrafa de vinho acabou com a vigília de oração, né? O dia em que uma garrafa de vinho acabou com a vigília de oração. É, havia um conhecido meu, cristão, né? Que era uma pessoa que naquela noite, na igreja, ia liderar uma vigília de oração, né? Então, essa pessoa, antes da vigília de oração, acabou fazendo uma visita na casa de uma pessoa e tomou ali um golinho de vinho, um copinho de vinho. Até então tudo bem, como eu disse, a Bíblia não condena isso. Paulo recomenda a Timóteo que ele até tomasse por causa do seu estômago, né? Jesus usou na ceia, tinha lá em Cana da Galileia vinho na festa de casamento. Jesus estava ali, multiplicou, aliás, transformou água em vinho. Então tudo bem. Mas aí a pessoa foi tomar mais um copo. E daqui a pouco mais um, daqui a pouco mais um, daqui a pouco mais um. E a garrafa foi só abaixando, só abaixando, só abaixando. Não deu muito tempo, a garrafa de vinho tinha sido praticamente zerada, né? É quando chegou a noite, estávamos na oração e essa pessoa que ia liderar a oração chegou lá um pouco alegre, talvez com o seu juízo um pouquinho corrompido por causa da bebida, por causa da embriaguez. Então, apenas dobrou seu joelho, orou ali meio que mais ou menos e levantou e falou: irmão, está todo mundo cansado, todo mundo aqui cansado do trabalho, enfim, vamos descansar, vamos parar com esse negócio de orar e vamos descansar, né? E acabou. A propósito era passar a noite em oração, a gente ficou nem uma hora, né? Então foi o dia em que uma garrafa de vinho acabou com a vigília de oração, né, irmãos? Então, nós temos vários exemplos na Escritura, né, em que a embriaguez ela gera problemas, né? Então, vários exemplos. Nós temos também um exemplo muito que eu acabei não colocando aqui, mas é um exemplo de Ló, né? Ló, que saiu de Sodoma e Gomorra, né? Cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade pecadora, muito pecadora, que não temia a Deus, nem queria se arrepender. E Deus julgou aquela cidade. Só que antes de julgar aquela cidade, antes de destruí-la, Deus tirou Ló e sua família. E Ló envelheceu, né? E suas filhas disseram, eram duas filhas, eram três filhas, né? Duas delas disseram: olha, nosso pai já está velho, né? E não tem ninguém na face da terra, não tem nenhum homem. Nós precisamos gerar filhos, né? Vamos arrumar um jeito. Aí o que elas fizeram? Elas deram bebida forte para o seu pai, tiveram relação com seu pai, e então tiveram seus filhos Amon e Moabe, que mais tarde seriam os Amonitas e os Moabitas, grandes inimigos do povo de Israel. Aquilo foi um grande pecado, porque a Bíblia proíbe claramente, né, que haja algo desse tipo, né, que a filha tenha um filho do próprio pai, né? Então isso só foi possível devido à bebida, à embriaguez, né? Então Ló ele teve uma corrupção dos seus sentidos. A Bíblia diz que ele não viu, né, a Bíblia que diz isso, que ele não viu se deitando com as suas filhas, né? Tamanho era o estágio de embriaguez que aquele homem estava e acabou gerando isso, tá? Então, irmãos, é importante a gente perceber isso agora.
a gente parar aqui e entender o que a gente falou até esse momento, tá? O vinho, se tomado em uma dose equilibrada, não é pecado. Isso é o que a Bíblia está dizendo, tá? Agora, se o vinho for tomado de maneira excessiva, tá, gerando embriaguez, a Bíblia sim condena isso e ela mostra muitos exemplos de muitas coisas ruins que acontecem quando a pessoa fica embriagada, tá? Contendas, vergonhas, corrupção do juízo, por exemplo, são coisas que acontecem quando a pessoa está embriagada, tá? Então, se for feita essa pergunta aqui, a beber é pecado, aí você deve, aqui é uma afirmação de um dogma de muitas igrejas que falam, não, beber é pecado, fala com certeza, né? Mas como eu falei, tem que olhar o que a Bíblia diz. Se alguém chegar e te perguntar, beber é pecado, você vai falar, depende. Depende do quê? Depende do que você quer dizer por beber. Se você fala beber uma porçãozinha é pecado? Não, a Bíblia não condena isso. Agora, a embriaguez é pecado? Aí você pode dizer que sim, tá? Porque são tudo que produz coisas ruins, né? Como a embriaguez, você percebe claramente que não faz bem para o homem. E Deus não criou o homem para andar assim. Deus não criou o homem para andar em contendas, não criou o homem para andar em vergonha, não criou o homem para andar em corrupção do juízo, né? Então, se Deus não quer que andemos assim, então a embriaguez é uma coisa que nós temos que tirar da nossa vida, tá certo? Bom, esclarecido isso, tá, irmãos? Talvez você olhe e fale assim: ah, não, beleza, beber não é pecado, então eu vou voltar a beber. Se eu não beber, eu vou voltar a beber, né? Você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Por quê? Porque antes de você pensar em voltar a beber, você tem que. Antes de você voltar a beber, na verdade, você tem que pensar em algumas coisas, tá? Eu até coloquei aqui: antes de beber, pense. Considere, considere o seu domínio próprio. Mateus 5,30 fala assim, ó, se a tua mão direita te escandalizar, corta ela e lança para longe de você, porque é melhor você perder a sua mão do que o seu corpo inteiro ser lançado no inferno. O que Jesus está falando aqui? Ó? Se tem alguma coisa na sua vida que te escandaliza, que te faz pecar, tira isso, porque é melhor você entrar no céu sem isso, sem essa coisa que te faz pecar, do que todo o seu corpo ser lançado no inferno, tá? Então, antes de você tomar qualquer gole de bebida alcoólica, considere o seu domínio próprio. Como assim, Piotr? Domínio próprio. Será que você consegue tomar só um copinho, só um meio copo e ficar de boa? Será que você consegue? Se você consegue, tudo bem. Mas se você tem um problema com bebida e você sabe que se você tomar um copinho, vai abrir a porteira para você tomar muito mais, então você sabe que você não tem domínio próprio para isso. Beleza? Então, se você não tem domínio próprio para isso e sabe que um pouquinho assim vai te fazer tomar um tantão assim, é melhor você não tomar esse pouquinho assim. Então, se você consegue dominar isso, ok, você pode consumir um pouco de bebida alcoólica, sabendo que você não está pecando e também tendo domínio sobre esse momento para não chegar a uma embriaguez, ok? Mas se você tem problema com isso, meu conselho é você nem tome, tá? Porque você sabe que se você começar a tomar, você vai chegar lá do outro lado entre aspas, do mar vermelho, tá bom, irmão? Então considere o seu domínio próprio, tá certo? Esse é o primeiro ponto de você que pensa, vou tomar um golinho aqui. Considere o seu domínio próprio. E você se conhece muito bem. Você sabe se você tem condições de fazer isso ou não. Tá? Se não tem condições, nem brinque com fogo, tá certo? Outro ponto que você tem que pensar antes de beber, considere seu irmão, tá? Considere seu irmão que está olhando para você, beleza? Olha que Paulo fala em 1 Coríntios 8:13, ele fala assim, ó, por isso, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais vou comer carne, para que meu irmão não se escandalize. O que Paulo está falando? Ele está falando assim, ó, se eu faço alguma coisa, que eles estavam tratando lá de alimento, né? E Paulo fala assim, ó, se eu como alguma coisa que escandaliza meu irmão, não vou mais comer, porque eu não quero escandalizar o meu irmão. E fala em Romanos, fala assim, aquele que escandaliza o seu irmão, peca, né? Então vamos supor que eu estou na minha casa, tenho ali uma garrafinha de vinho guardado, eu consumo um pouquinho ali,
tendo domínio próprio, não tem problema nenhum. Mas se eu estou em um ambiente, né, onde culturalmente as pessoas elas vão se escandalizar se eu tomar, eu vou lá e falar, ó, lá, Pio tá tomando, nossa, eu não sabia. Ah lá, tá bebendo, né? Onde até o meu próprio irmão, né, velho, fala, nossa, o Piotr bebe, enfim, né? Enfim, então nós temos que considerar não somente o nosso entendimento sobre o assunto. Percebe que percebe que isso que eu estou falando hoje não é um assunto tão simples, né? A gente tem que considerar muita coisa. Então, se o fato de eu tomar um pouco de bebida alcoólica diante do meu irmão vai escandalizá-lo, então que eu não tome, tá beleza? Que eu não tome, porque se eu escandalizo meu irmão, eu acabo pecando também, diz a Bíblia. Tá certo, queridos? Então, duas coisas que nós temos que fazer antes de pensar em beber. Considere o seu domínio próprio e considere o seu irmão. Considere o seu testemunho, né? Que para muita gente isso é errado. Então, você, para não escandalizar, né, você não toma, tá? Você simplesmente não toma. Tá entendendo? Ah, eu vou estar então eu vou fazer escondido, não é pecado? Não, né? Porque a Bíblia não condena isso daí. Você pode tomar se você gosta, né? Você pode tomar na sua casa um copo sem se embriagar, tendo domínio próprio, sem escandalizar ninguém. Não tem problema nenhum, tá? Mas quando eu escandalizo alguém, ou eu não tenho domínio próprio e me embriago, aí passa a ser pecado, tá? Espero que tudo isso que eu estou falando aqui esteja bem claro para vocês, beleza? Porque está tudo conforme as escrituras, tá? E agora eu quero ir para o final desse estudo bíblico com algumas ameaças que a Bíblia ameaças, pesado falar isso, né? Mas é o que a Bíblia fala, né? Solenes ameaças contra aqueles que vivem uma vida de embriaguez, tá? E isso eu falo com todo amor, com todo carinho, né? Quem ama fala a verdade, né? Então eu tenho que dizer a verdade com todo amor e com todo carinho, querendo o bem das pessoas que têm esse problema com embriaguez, né? Mas que estão à beira da perdição. E nós, por amor, precisamos alertar essas pessoas para que elas não continuem nesse caminho, né? A Bíblia ela traz ameaças. Olha o que diz em Isaías capítulo 5, versículo 22. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte. Então a Bíblia já traz um ai. E toda vez que a Bíblia fala um ai, quer dizer que alguma coisa ruim vai acontecer com essas pessoas. Né? Ai dos que são poderosos, que têm o poder, a capacidade, né, de beber muito vinho. É muito comum você ver hoje entre a juventude, como é que foi na festa ontem? Aí o cara fala, eu vomitei uma vez. Aí o outro falou, não, eu vomitei 3. O cara, nossa, incrível, né? Então o cara que vomita mais, o cara que fica mais bêbado, o cara que bebe mais, ou aquele cara que bebe mais e não fica bêbado, né? Ou que fica menos bêbado, na verdade, é tido como o deus da festa. Então as pessoas hoje, elas cultuam isso, tá certo? Os poderosos para beber vinho, né? Mas a Bíblia, ela condena, né? E ela tem uma solene ameaça, dizendo, ai dessas pessoas, tá? Continuando, Provérbios 23, 29 a 35, acompanhe comigo, preste atenção, diz assim, para quem são os ais? Né? Aqui fala ai dos poderosos para beber vinho. Aí em Provérbios fala, para quem são os ais? Para quem são essas dores? Né? Para quem são essas dores que virão? Aí fala assim, ó, para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Aí fala assim, ó, para os que se demoram perto do vinho, para os que ficam muito tempo com o vinho, para os que andam buscando o vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Talvez a aparência da embriaguez, aquele ambiente alegre, entre aspas, em que as pessoas se banqueteiam, que dão risadas, em que o copo é cheio, a espuma ela se eleva com bolinhas e escorrem e vai pelo balcão. Talvez aquilo venha te seduzir, né? Mas a Bíblia ela orienta dizendo: não olhes para o vinho quando se torna vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como uma cobra e o basilisco a morderá. Então fala que o fim daquele prazer
É uma picada de veneno, né? E não é um veneno literal, mas é um veneno espiritual, um veneno na alma da pessoa, né? Aí diz assim, ó, os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, o teu coração falará perversidades, aqui fala dos efeitos disso, e serás como o que se deita no meio do mar, como o que jaz no topo do mastro, né? Olha, quem se deita no meio do mar? Ninguém. A gente boia, né? Mas quando você deita ali por deitar, você vai morrer afogado. Então a morte ali é iminente se você não tomar uma atitude, tá? E quem fica lá no topo do mastro? Você tem um mastro tem um mastro, né? Com a bandeira, você fica no topo dele, você vai cair dali. Então a Bíblia está falando assim, olha, é, quem se demora nisso, né, será pecado como uma cobra, né? Ele estará como se deitado no mar e no topo do mastro, ou seja, com um risco muito grande de queda, com um risco muito grande de morte, né? Olha, aí fala assim, ó, os olhos vão olhar para mulheres estranhas e o teu coração vai falar perversidades, ou seja, o coração vai se corromper, os olhos vão olhar para o que não devem olhar, né? Quantas vezes uma pessoa embriagada não cobiça alguém que não deve cobiçar, fala coisas absurdas que não deve falar, né? E dirás: espancaram-me e não doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei, então beberei outra vez, né? Pessoas que estão já anestesiadas por este vício, né? A pessoa quando bebe a primeira vez, ela sente o calor da bebida descendo pela sua garganta, ela sente os efeitos, né, no seu corpo, ela sente a alegria e por algum momento ela se sacia, mas breve ela volta aquilo e depois volta e depois volta e depois volta, até o momento em que o vício a domina, ela acaba se tornando meio que anestesiada e por mais que ela tome copos, copos, copos e copos, ela não está mais saciada, ela não consegue mais se saciar. Ela está já atordoada e anestesiada por essa escravidão. E quando ela acorda, a primeira coisa que ela faz pela manhã é ir ao centro da bebida e a última coisa que ela faz à noite é virar mais um copo na garganta. Então são pessoas já escravizadas por isso, né? E eu falei aqui, irmãos, do ai e para quem são os ais, né? Para os que se demoram no vinho. Mas que ai é esse, né? Qual é o ai maior? Qual é então, Piotr, a solene ameaça contra aqueles que vivem na embriaguez? Ela está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: olha, não erreis, não erreis. É como se Paulo falasse assim para os cristãos de Corinto: não se enganem. O pessoal de Corinto tinha um sério problema com bebida, sabia? Antes da Santa Ceia, os crentes, antes da Santa Ceia, se embriagavam. Eles tomavam muito, muito, muito vinho, se embriagavam, chegavam a nascer bêbados, né? E Paulo ele aborda vários problemas dessa igreja de Corinto. Um deles é essa questão da bebida, tá? E ele fala assim: ó, não erreis, não se enganem, ó, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não é o que eu estou falando, é a Bíblia, é a palavra de Deus que está dizendo, tá? Hoje nós vivemos em um tempo em que nada mais é errado, né? Ah, pode fazer tudo isso aí e no final vai dar tudo certo, né? Mas qual que é a advertência, a solene advertência bíblica para nós? Qual que é a importante advertência bíblica para nós? É: não erreis, não se enganem. No final, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O céu, irmãos, não é um lugar de pessoas perfeitas, né? Muitos pecadores irão para o céu. É, Piotr, muitos pecadores irão sim, muitos irão, mas muitos pecadores arrependidos, que se arrependeram do seu pecado, que quando peca, sofrem, não querem mais pecar, mas ainda são falhos. São pessoas que creram em Cristo, se arrependeram, se entregaram a Ele e Cristo as ajuda. Cristo as perdoa e as leva ao céu. Porém, no céu não haverá nenhum pecador entregue aos seus prazeres. Nenhum pecador que ama o pecado e dorme com o pecado e acorda com o pecado e passa o dia com o pecado. Nenhuma das pessoas que comete qualquer uma dessas práticas que a gente leu aqui de maneira contínua,
né, de que seja a regra da vida dessas pessoas, elas herdarão o reino de Deus. Isso é o que a Bíblia está dizendo, tá certo? Então esse é um grande ai, é o maior deles, é não herdar o reino de Deus, é viver separado de Deus eternamente, na perdição eterna do inferno. Então a Bíblia, ela é clara, ela é claríssima, ela é claríssima. Né? Uma vez eu vi uma pregação de Charles Spurgeon, e eu quero deixar aqui para vocês, recomendar para vocês aqui, ó. O nome da pregação é assim, ó, O Banquete de Satanás. Charles Spurgeon. Vou mandar para vocês, vou deixar no link dessa live, essa pregação. Ela é narrada em português pelo pastor José Marbessa, e ele fala um pouco sobre isso, né? É uma pregação muito maravilhosa. E tem uma pregação que ele fala assim, ó, vejam um feixe de bêbados atados e lançados no fogo eterno. Então, irmãos, essa é uma palavra para nos prevenir disso, né? Para nos prevenir que isso aconteça. Se somos entregues à embriaguez, que Deus nos livre disso, que essa palavra entre no nosso coração e que nós sejamos transformados, exortados, com os nossos olhos abertos, vendo a sentença que isso vai trazer para a gente e que a gente seja mudado por meio desta palavra. E eu quero encerrar, irmãos, depois de mostrar as solenes ameaças, com algumas recomendações, tá? Primeira recomendação, não conviva com os praticantes da embriaguez, tá? Provérbios 23, 20 e 21 diz assim, não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza e a sonolência faz vestir-se os trapos. Aqui nós temos a pessoa que come muito também, o glutão, né? A preguiçoso, a sonolência, mas temos em destaque aqui no estudo de hoje os beberrões de vinho. Não conviva com os praticantes da embriaguez, tá? Porque certamente isso não vai te agregar em nada. Não que você não possa ter uma conversa com a pessoa, você deve saudar, você deve respeitar, você deve cumprimentar, você deve ser educado, mas nunca seguir os mesmos caminhos, nunca cometer as mesmas práticas. Então, se você sente que alguma pessoa que está do teu lado conduz você a essa vida, se afaste dela. Né? Se alguma pessoa que está do seu lado te oferece isso, te oferece a uma vida de embriaguez, se afaste dela. Seja educado, cumprimente, ao ser questionado, perguntado, responda, trate a pessoa bem, mas não viva com ela, tá? Se afaste, tá? Jesus vivia com os pecadores, ok, ele vivia, mas nunca Jesus praticou as mesmas coisas. Os pecadores que eram contagiados pela pureza de Jesus, e não Jesus, que era contaminado pela pecaminosidade dos pecadores. Então, se você caminha com uma pessoa e você vê que ela está sendo santificada, ok, continue se relacionando, santificando ela por meio da pregação da palavra. Mas se a presença de alguma pessoa te conduz a isso, se afaste. Tá? E por último, uma recomendação é o arrependimento. Não faça de álcool, Baco, o seu Deus. Quem era esse Baco aqui? Né? Paulo escrevendo aos Efésios, como a gente já leu, capítulo 5, versículo 18, fala assim, ó, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está falando para os cristãos de Éfeso, né? E lá em Éfeso, eles tinham um deus chamado Baco, que era o deus do vinho, tá? Baco era o deus do vinho. E como que eles adoravam esse deus Baco? Eles tinham uma festa, né, como se fosse um culto, e eles bebiam e tinham níveis de embriaguez que eles chegavam, né? Primeiro nível, segundo, iam evoluindo, cada vez mais se embriagando. E cada estágio de embriaguez eles viam como uma manifestação de Baco, né? Como uma manifestação desse Deus. E eles adoravam ao Deus do vinho, se embriagando. E Paulo foi até Éfeso, pregou e muita gente se converteu. E Paulo ele faz aqui um paralelo. Ele fala assim: antes vocês se embriagavam com vinho, não é? Quando vocês adoravam a Baco. Agora não façam mais isso. Agora vocês vão se encher do Espírito Santo. Não vão mais se encher de vinho, mas se encher do Espírito Santo. Não vão mais se encher de vinho. Para Baco ser adorado, ele precisava que vocês se embriagassem. Mas Deus não quer que vocês se embriaguem, ele quer que vocês se encham do Espírito. Tá? Então não vamos fazer do álcool o nosso Deus, porque isso também é idolatria. Qualquer coisa que você coloca na frente de Deus é idolatria, tá? Mas vamos
nos arrepender. Se você vive nessa prática, esse é o meu pedido, cheio de amor, né? Que você se arrependa dessa prática, abandone essa prática e vá até Deus, peça ajuda a Deus, peça ajuda a uma pessoa que você vê que pode te auxiliar, uma pessoa que pode te ajudar. Você pode buscar até recursos que temos hoje, né? Temos trabalhos, né? Como Alcoólicos Anônimos, né? E outros tipos de trabalhos que ajudam a pessoa nessa dependência que ela tem do álcool, porque o álcool a gente sabe que gera uma dependência. Mas lute contra isso, porque isso não destruirá somente o seu corpo, que tem muitos impactos no corpo, né? Mas muitos impactos negativos no corpo, né? O consumo de bebida alcoólica excessiva, né? Mas isso destruirá a sua própria alma, tá? Então hoje eu trago aqui esta palavra para os irmãos com muita humildade, com muito amor, com muito carinho, né? E peço que os irmãos reflitam nesta palavra, tá bom? Então vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela palavra e peço que essa palavra faça morada em nosso coração, Pai. Que nós possamos entender claramente o que foi dito. Que a Bíblia não condena um consumo pequeno de vinho, por exemplo, mas condena veementemente a embriaguez, Pai. Não queremos ter a mente fechada por dogmas religiosos, Pai, a ponto de dizer beber é pecado. Porque o consumo moderado, a tua palavra fala que não é, mas o se embriagar, Senhor, a contenda, Pai, a vergonha, a falta de juízo, Pai, todas as misérias que vêm a partir da embriaguez, Senhor, isso sim é pecado, Pai. Então eu peço que use esse estudo para abrir a mente do teu povo, para que eles compreendam essas verdades bíblicas e compreendam também que uma vida nisso trará consequências cruéis amanhã, porque nenhuma dessas pessoas herdará o reino de Deus, a não ser que elas cheguem até Cristo, peçam perdão dos seus pecados, se arrependam e procurem abandonar essa prática, Pai. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Guia-nos, Senhor, pelo caminho que desejas, Pai. Usa essa palavra, Espírito Santo, para gerar arrependimento e que pessoas, ao ouvir essa palavra, venham pedir ajuda para se verem livres desse vício tão destrutivo, Pai, que é o vício do álcool, Deus. Eu sei, Pai, de pessoas que o Senhor já libertou no passado, pessoas que o Senhor fez com que o álcool saísse da boca delas, Pai. E sei de pessoas que o Senhor, Deus, livrou essas pessoas desse plano que o diabo tinha para elas, de torná-las uma pessoa que se dedicasse à bebida. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e sei que continua operando, Pai. Então eu te peço, opere novamente na vida das pessoas, operando libertação, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero encerrar essa pregação contando um testemunho para vocês. Uma vez uma irmã chegou até mim e disse assim: olha, Piotr, eu vi você sentado em uma mesa de um bar e você pedia um pouco de bebida e então a pessoa colocava o copo naquele balcão e enchia e te dava bebida, aí você enchia, você, Piotr, enchia. Quando você enchia o líquido subia e aquela espuma se derramava e você pedia desculpa, dizendo: olha, desculpe, eu não tenho costume de beber. Então ela disse: tome cuidado, vigie, né? Então, assim como Deus, ele tem um plano para nós, o diabo também tem. Assim como Deus, ele quer fazer de você alguma coisa positiva nas mãos dele, o diabo às vezes tem um plano para você. Talvez em alguma área, como por exemplo, na área do alcoolismo, talvez ele quer fazer de você um bêbado, né? Mas que o Senhor, hoje, por meio dessa palavra, bloqueie todas as ações do diabo na sua mente. Que Deus te livre dessas velhos desejos e velhas tentações do passado, que às vezes vêm para querer nos assaltar. Tá bom, irmãos? Graças a Deus. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Tá bom? Mais uma vez foi uma grande alegria, né, estar aqui com os irmãos louvando ao Senhor. Né, se Deus quiser, no domingo que vem nós estaremos juntos para louvar ao Senhor lá na igreja, tá bom? Se Deus quiser, em nome de Jesus, tá? Hoje é o último dia do propósito de oração, né, de 21 dias. Quero agradecer vocês que se dedicaram a este propósito de oração. Às vezes não conseguiram orar 9h30, às vezes eu também não consegui orar 9h30, mas orei em outro horário. Talvez você não conseguiu orar 1 hora, meia hora, mas orou que o seu coração ali
pôde oferecer a Deus de melhor. E a ideia é essa, que a gente tenha como costume na vida orar, que seja uma prática diária. Hoje nós encerramos esse propósito, mas breve teremos outros. E mesmo assim, a partir de amanhã, já continue orando e buscando a face do Senhor, apresentando você, sua família, a igreja, as pessoas que não conhecem a Cristo. Tá bom? Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Se você quiser, pode compartilhar esse culto com alguém para que pessoas sejam tocadas pela palavra de Deus. Tá bom, queridos? Vamos agradecê-lo. Obrigado, Senhor, por este culto, por podermos te louvar, te adorar. Obrigado pela tua palavra que chegou até o nosso coração, Pai. Te agradeço, Senhor, te peço uma semana de livramento, de proteção, uma semana abençoada, Deus. Obrigado por guardar as nossas famílias, obrigado por tudo. Continua a guardar nossos filhos, nossos pais, protege, Senhor, nossos tios, nossos amigos, Pai, sobrinhos, a todos, Pai. Guarda o teu povo, a tua igreja, purifica-nos por meio da palavra de Deus, Pai. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe a você. Deus abençoe a toda a sua família em nome de Jesus. Fiquem com Deus.